Olá, este é mais um programa Consciência. Nossa proposta é divulgar informações sobre temas que levam à transformação e à inovação. Nosso objetivo é mostrar o que os pesquisadores, professores e estudantes produzem em termos de conhecimento. Outubro desse ano foi marcado pelo incêndio que castigou o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, as chamas feriram cerca de 1.500 animais, destruíram mais de 10.000 espécimes de plantas e afetaram cidades vizinhas do parque, como Alto Paraíso e Cavalcante. A queimada atingiu 66.000 hectares, até hoje o maior incêndio na história da Chapada dos Veadeiros. Para falar sobre os impactos desse incêndio, convidamos a professora Helga Wiederhecker, que é doutora em Ecologia pela Universidade de Brasília, foi pesquisadora visitante na Universidade James Cook, na Austrália, e atua em projetos de pesquisa envolvendo planejamento para conservação e mudanças climáticas. Na Universidade Católica de Brasília, a professora ministra as disciplinas de Zoologia, Ecologia da Paisagem, Biologia da Conservação e Metodologia de Pesquisa, além de ser também parte integrante da equipe do Museu Itinerante da instituição. Bem-vinda, professora. Muito obrigada pelo convite, boa noite e parabenizo já pela inclusão desse assunto tão interessante na pauta de vocês. Vamos então à primeira pergunta. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros tem um papel essencial no Cerrado. Na sua opinião, quais os impactos que esse incêndio pode causar nesse bioma? Então, para a gente entender qual é o impacto, é importante a gente entender qual que é a importância do parque, né? Então, o Cerrado é uma savana, uma das savanas do mundo mais diversas e é considerado como um hotspot porque ele é diverso, mas ele também está sob grande ameaça. A gente tem uma estimativa que 48% do Cerrado já foi convertido e as projeções que até 2050 todo o cerrado que está fora de unidade de conservação, ele desapareça se continuarmos desmatando e utilizando o cerrado da forma que a gente vem fazendo nos últimos 50 anos. Então, dessa forma, a unidade da Chapada dos Veadeiros, né, o Parque Nacional, ele é uma das grandes unidades de conservação e por isso ele é muito importante. Quando a gente tem um incêndio dessa magnitude, o impacto a médio e longo prazo ele ainda é desconhecido, mas a gente pode esperar que vários processos, como por exemplo erosões, podem aumentar e que espécies que estivessem com flores, né, nesse momento tenham tido seu ciclo reprodutivo quebrado. Como já foi colocado no início, né, as proporções do incêndio elas foram bem grandes e realmente é desconhecido qual seria o real impacto a médio e longo prazo. Perfeito, professora. É muito comum que nessa época de seca, né, aqui no Cerrado, haja focos de incêndio. A gente está acostumado a conviver com isso, nós aqui de Brasília, que participamos desse ecossistema de alguma forma. Eu gostaria de saber da senhora se esses incêndios eles podem ocorrer de maneira natural ou se eles são sempre criminosos, eles são sempre iniciados por algum ser humano com alguma pretensão, alguma intenção, às vezes nem sempre ilegal. O que a senhora pensa sobre isso? Então, é importante a gente saber que o fogo ele é um elemento, quer dizer, o histórico do cerrado e fogo ele não pode ser dissociado, né? As espécies que ocorrem hoje em dia no Cerrado, elas de certa forma são resultantes de um processo de milhares de anos a presença do fogo. Uma das evidências disso que a gente tem é o número de espécies, por exemplo, vegetais, que só germinam após a passagem de fogo. Então, isso revela uma dependência, né, uma história evolutiva longa de parceria entre fogo e cerrado. Mas a gente também sabe que após a chegada de populações humanas na região do Cerrado, a incidência com que esses incêndios ocorrem, ela aumentou. E
a partir do momento que legalmente a gente impede que que o fogo seja utilizado como uma ferramenta de manejo, também há o acúmulo de capim seco, né, de folhas secas, e o que pode gerar fogo, né, incêndios florestais com alta intensidade, que é exemplo do que aconteceu em algumas regiões do Parque Nacional que há muito tempo não eram queimadas, e esse incêndio que aconteceu chegou a altas temperaturas e queimando uma grande extensão da área de uma vez só e acabando com os locais que seriam refúgios para a fauna se o fogo fosse uma área menor, né? Certo. Nós recebemos um relato de um brigadista do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, o senhor Piquerobi de Souza, que esteve presente no combate desse incêndio. E ele falou sobre algumas consequências do fogo provocado. Eu vou ler um trecho da carta dele. Ele diz o seguinte: quando alguém risca um fósforo e toca fogo no mato, não é o presidente a quem ele está prejudicando. Quando alguém acende um isqueiro para renovar sua pastagem, não é só o vizinho de cerca que ele afeta. Do outro lado dessa linha de fogo tem muita história. A biodiversidade é afetada de maneira irremediável. Esse trecho da carta do brigadista Piquerobi aborda a relação de desequilíbrio entre o ser humano e a natureza. E de acordo com as autoridades do ICMBio, tudo indica que o incêndio foi criminoso. Para a senhora, quais são os interesses que motivam esse tipo de atitude e como estabelecer um elo benéfico entre o homem e a natureza? Bom, o histórico, né, de queimadas provocadas e tudo mais, a gente pode remeter sempre a essa questão do interesse privado e coletivo, né? Eu não gostaria de me aprofundar nessa questão se foi criminoso, se não foi, porque eu acho que isso é uma questão da investigação, certo? Mas se a gente pensar assim, até o próprio fato de existir essa desconfiança mostra que, na verdade, existe um conflito ainda na região do parque e assim, o que a história nos mostra é que só um processo de conversação mesmo, né? Assim, mostra que a conversa tem que continuar, né? De repente, com um processo moderado, etc., mediador de conflitos. Mas o fato é que, existindo uma unidade de conservação, a gente sabe que os benefícios eles são coletivos, né? E que muitas vezes esses benefícios eles não são garantidos se a terra ela é privada, porque pode ser que conjunturas futuras elas levem aquela terra a ser vendida e transformada em outras coisas, né? Existem casos de reservas no Cerrado que elas foram abraçadas pela comunidade e a gente pode até ver nesse próprio evento do incêndio como houve uma mobilização social. Então, assim, eu recebi e colaborei com diversas correntes, né, para o envio de medicamentos para tratar os animais, com recursos para comprar mais equipamento para a brigada de combate ao fogo. Então, o que a gente vê é que, apesar do grande impacto, eu acho que tem um lado positivo, que foi como as pessoas se mobilizaram para controlar esse fogo e a perspectiva de que essa mobilização ela venha cada vez mais a fomentar esse diálogo entre os interesses que sejam conflitantes e percebendo a conservação como um bem coletivo, né? Okay. Aproveitando, então, o seu conhecimento nessa área, professora, o que a senhora pode nos dizer a respeito da renovação de toda essa área que foi afetada? Isso vai demorar muito tempo? Isso é possível que ela se renove, se recupere integralmente? Então, voltar ao que era antes, a gente sabe que isso é muito difícil, né? Mas, como eu falei no início, o Cerrado ele tem esse histórico da evolução com fogo e a gente sabe que várias espécies elas têm essa capacidade de recompor mesmo. Além disso, como o parque tem várias áreas que não foram afetadas, você pode ter a recolonização. Mas
é óbvio que essa é uma oportunidade que a gente tem de aproveitar, inclusive, para estudar mais, ter mais dados, né, sobre como que isso acontece e para que isso sirva como lição para que outros incêndios dessa magnitude não ocorram no futuro. Pois é, mais de 17 mil pessoas moram nas cidades de Alto Paraíso e Cavalcante, que foram afetadas diretamente. Como que a senhora vê a cultura local impactada por esse incêndio? Essa cultura local ela vai acabar se modificando no sentido de preservação da área, ou pelo contrário, isso vai acabar criando um desestímulo, as pessoas vão tender a abandonar aquele local? Como que isso funciona em outros casos? Bom, aí é uma coisa assim, eu desejo, né, que esse evento ele realmente sirva para que a gente cada vez mais esteja discutindo como é importante a conservação da biodiversidade para a manutenção de serviços ambientais. Por exemplo, a crise hídrica que nós temos aqui no Distrito Federal, a gente não consegue dissociá-la da crise ambiental, né? Que é a forma como a gente trata o ambiente. E eu espero que essa experiência na Chapada, né, esse incêndio, ele sirva como também um catalisador de um amadurecimento, né? A gente teve pessoas do Brasil inteiro, né, colaborando para construir fundos emergenciais para a gente ter um combate efetivo. E eu espero que essa discussão ela cada vez mais fique amadurecida para que a gente consiga ter uma comunidade mais envolvida e fazendo um contraponto com a ideia do desenvolvimento. Não, a gente quer mais envolvimento com a parte ambiental. Ok, professora. Muito obrigado pela sua colaboração, pelas suas ideias. Gostaríamos de agradecer também a colaboração da Rede Contra o Fogo da Chapada dos Veadeiros, especialmente ao brigadista Piquerobi de Souza. E, é claro, muito obrigado a todos vocês pela audiência e até a próxima Consciência.